Nesse momento, passamos a palavra ao nosso penúltimo convidado, ao Fábio, que representa o ITS Rio, agradecendo a presença também do nosso grande deputado Vitor Lippe, que está conosco. Obrigada pela gentileza, pela participação. Fábio, tem a palavra. Deputada, muito obrigado. Obrigado a todos os deputados ao convite. Eu participei da audiência do Senado, é um prazer participar aqui. O ITS Rio é um centro de pesquisa independente e a gente tem publicado bastante dados para entender para onde a lei pode ir. Então, ano passado, antes da aprovação no Senado, a gente colocou um relatório comparando as obrigações do PL com as obrigações do Banco Central para a mesma atividade de crédito. O que isso salientava é que a regulação setorial ela era mais exigente e protetiva do que a proposta pelo PL. Isso só lembra a dificuldade que a gente tem que, se houverem duas regras, é importante ter a segurança jurídica de dizer qual delas que vale. E é sobre isso que será a minha contribuição. Para entender para onde eu estou falando principalmente dos gigantes invisíveis. Gigantes invisíveis é um termo técnico que fala de empresas que têm um faturamento de mais que R$1 bilhão, mas que você não sabe o nome, porque elas estão ali em várias cadeias intermediárias. Eu tirei ali do valor top 100 empresas uma lista delas. Não está aparecendo inteira, está aparecendo justa. Não tem problema. Mas só existem 3 de tecnologia, a gente gostaria que existissem muito mais. Então, essa não é uma fala sobre Big Tech ou setores regulados, é uma fala muito sobre aqueles outros setores que são bilionários, mas que precisam. As contribuições que eu vou fazer para o texto não são sobre setores que são regulados, né? Então, você pode ter alto risco, baixo risco, mas não é sobre isso. E também não é sobre a seção de alto risco. O meu foco é aquilo que é não regulado e aquilo que é baixo risco, que estima-se seja 90% do mercado. Esse dado vem do estudo técnico feito em 2021, na União Europeia, no PLDA de lá. A gente tem outros números, mas eles são a maioria do mercado de uma forma ou de outra. São 3 as contribuições. A primeira é que eu acho que, na técnica legislativa, nós promovemos uma fragmentação setorial, é possível resolver isso. A segunda é que, sobre a autoridade residual, há uma forma de você tornar ela mais objetiva, e o risco para a concentração de mercados, ou cuidar do berçário da IA, que é algo que pode entrar no PL também. Por transparência, eu fui do conselho da NPD de dados pessoais, gosto muito de dados pessoais, sou diretor executivo do ITS, e da academia, eu sou afiliado ao Berkman Klein Center, em Harvard. Eu chamei a minha teoria da teoria dos 2 guarda-chuvas, porque eu acho que metáforas ajudam a gente a entender as coisas. Então, a regulação europeia é conhecida como um guarda-chuva, Umbrella Regulation, porque ela vai regular toda a inteligência artificial. É o tipo de fazer isso. E, ao fazer isso, o que a União Europeia fez foi colocar lá em cima uma agência que cuida de todos os outros. Por ser um bloco, por várias coisas, havia um sistema muito top-down no modelo europeu de regulação, que foi o que passou também. No anteprojeto que nós tivemos, o 2338, esta mesma guarda-chuva foi incorporado. Setores aparecem só 4 vezes e sempre passivo. O setor ele tem que implementar a lei, o setor vai ser ajudado pelo CIA. Isso mudou muito depois. Ou seja, a gente veio desse guarda-chuva, mas esse não é o guarda-chuva onde a gente está. O guarda-chuva que a gente está é um guarda-chuva onde você tem invertido. É onde você vai primeiro para o setor e aquilo que o setor não resolver, você vai para o que a lei colocar, para o que o CIA colocar. Essa é a ideia e há pelo menos 16 passagens no texto que reforçam isso, mas você vai escrever sem subordinação hierárquica, sempre em cooperação institucional formal, caberá à autoridade setorial fazer isso e outras coisas. Acontece que isso cria um problema de fragmentação pela forma como isso entrou. Como nós colocamos essas 16 entradas em diferentes artigos, a gente não colocou ela na lei. Então, na avaliação de impacto legislativo, sim, vai para o setor primeiro, mas nos direitos de supervisão humana, não. Se a gente quiser realmente deixar que o setor seja primeiro, a gente precisa, lá no artigo 1º, colocar uma redação dizendo, não há dúvidas, se houver uma previsão setorial sobre isso, a setorial ela tem que prevalecer. Da forma como está fragmentado. Alguns instrumentos têm setor primeiro, outros não, o que é um legado dessa herança que a gente teve, né? Um segundo legado é o regulador residual. O que nós fizemos é que não existem agências para tudo. Então, nós criamos que aquilo que não tem agência vai de residual para alguém, no momento vai para a NPD.
E aí nós temos um problema, como a própria NPD estava falando, da IA que não tem dado pessoal. Então, vou dar um exemplo do agro. Você tem uma grande empresa que ela vai olhar o chão, vai ver se é erva daninha e matar ou não. Existe nenhum dado pessoal. Em proteínas, em minerais, em cadeia logísticas, em várias coisas, não existe dado pessoal. E aí você passar no residual para uma autoridade que tem por objeto dado pessoal, cria um problema. Porque ela vai ter que entender de decisões automatizadas, e ela entende de decisões automatizadas relacionadas a dado pessoal. A sugestão para isso é adicionar que é residual, né, tudo aquilo que não tiver setor, dentro das competências da autoridade relativa. Se a gente restringir aquilo que a NPD pode fazer, esse problema do residual ele desaparece. Obrigações, elas freiam a inovação? Não, elas desaceleram, esse é o objetivo delas, mas elas não freiam. Mas a gente tem falado bastante sobre isso, eu faço uma demonstração bem grande num texto sobre o custo que teria para uma startup começar agora, qual que ele seria, e a gente também fez um relatório sobre as obrigações, são hoje 68 obrigações, você vai ter para qualquer uso de IA generativa, no setor público e outros. Obrigação não é ruim, mas ela precisa ser dosada, e aí eu volto para aqueles anões, para aqueles gigantes invisíveis. Eu não sei se essas obrigações estão dosadas para eles. Uma das coisas que a gente fez foi adotar um modelo europeu de risco de 4 níveis, para cada tipo de risco uma solução, mas a gente alterou. Então, aquele risco que a gente não tem como controlar é proibido, mantivemos. Aquele risco que é muito alto e é difícil de estimar, alto risco, mantivemos. Mas a europeia tinha também o risco limitado, que é aquele risco que a gente conhece, e, portanto, transparência resolve, equipamentos médicos com decisão automatizada são exemplo disso, e o risco mínimo, aquilo que não oferece risco. O problema quando a gente uniu esses dois também no modelo residual é que a gente subiu a barra. A gente pegou a barra mais de cima e todo mundo tem que passar por lá. E um pouco do que o PL faz é dizer que a barra primeiro sobe e depois eu alivio. Mas esse é o dilema da União Europeia hoje. Ela passou uma barra alta, desregular lá significa como é que eu desço a barra logo para o pequeno poder crescer. Então, a minha sugestão é de que a gente cuide melhor desse residual. E aí eu tenho 3 sugestões para o artigo 1 do que talvez não devesse estar na lei, ou devesse estar na lei com uma certa parênteses, com certo asterisco. O primeiro é aquilo que acabou de sair da universidade. Na Universidade de Goiás, você tem um aluno que fez um algoritmo que olha uma foto de um carro batido e diz o custo de consertar aquilo. Hoje, quase todo seguro de carro utiliza aquilo. Porque ele saiu da universidade, entrou num centro de pesquisa, entrou no mercado e virou uma startup. Se você tiver a regra, como é hoje, que você saiu da universidade e todo o PL se aplica, você cria um desincentivo para esse berçário de ideias. Se a gente quer triple hélice, a gente tem que criar algum tipo de hiato, algum tipo de incentivo para que essa ideia que está saindo da universidade tenha mais capacidade de usar o seu dinheiro em investimento e não em custo. Um segundo ponto é a startup que acabou de começar e é pequena, principalmente aquela que vai trabalhar com B2B, que vai trabalhar de empresa para empresa, que nem com cliente fala. Um terceiro é sobre aquilo que já está regulado, existem usos de IA que já tem 10 anos, e o Brasil tem regulação sobre isso. E o quarto, que é aquela que representa baixo risco. Eu gostaria que isso estivesse no artigo 1º, dizendo que a lei ela vai se preocupar com aquilo que tem alto risco e orientações gerais para o resto. Mas hoje a lei ela tem uma previsão para o alto risco, mas ela tem várias previsões para todo e qualquer tipo de risco ou situação. E o que eu acho que isso causa é uma concentração de mercados. Há uma tendência natural de mercados digitais concentrarem, e a forma de fazer isso é de você incentivar que novas empresas surjam. Né? Um ChatGPT, uma OpenAI, acabou de desafiar as Big Techs porque ela surgiu. A gente precisa que na saúde, na educação, no transporte, surjam essas empresas. E a forma de fazer isso é tratando pequenos diferentes da forma como a gente trata grandes. Então, acho que a grande contribuição é da gente olhar essa empresa, esse uso de IA, que ele não é da Big Tech, ele não é o líder de mercado, mas o Brasil já fez grandes exemplos e faz grandes exemplos. É para a gente fazer alterações que permitam que isso daí seja incentivado. Muito obrigado. Fábio tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Eu vou ser breve, acho que são alguns pontos que ajudam a pensar. Quando a gente fala em acesso a direitos, e a pergunta do racismo vai sobre isso, a gente esquece que existem outros direitos. Um deles é o direito de acesso à terra. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, tem várias informações. Se você usar IA com o CAR, você consegue baratear o dinheiro que chega para a propriedade rural. Portanto, você aumenta o acesso à terra.
telesaúde. Se toda a região norte está sendo atendida muito por médicos que vão atender você através da internet. E existem sistemas que fazem o registro, as notas daquilo lá. Podem acontecer erros nisso? Sim. Né? Mas o acesso à terra e o acesso à saúde devem ser também colocados na balança quando a gente fala disso. E eu acho que a melhor forma da gente encontrar esses desvios e combater eles é colocando na prática. Então, o portal Telemedicina, por exemplo, é uma empresa privada, é uma startup que tem excelentes mecanismos que ele desenvolveu de supervisão humana e outras coisas que fazem você conseguir chegar com exames no presídio, que fazem você conseguir chegar em exames em cidades pequenas. Um ponto super rápido que eu queria trazer é sobre a parte de direitos autorais, que é pouco, mas é muito. A parte dos direitos autorais ela foi toda criada para conteúdos que a gente circula na internet, coloca no disco e escuta, para a economia criativa. Só que ela fala de base de dados. Base de dados na Lei de Direitos Autorais não se especifica que tipo de base de dados. A redação da forma que está, ela permite que qualquer base de dados tenha que ser vista como obrigações, seja de crédito de carbono, seja de fósforo, seja de dados públicos. Então, esse ajuste seria importante. E um terceiro ponto, para concluir, é que nós vamos descobrir ao longo do caminho várias coisas que não foram pensadas. E eu tenho uma que me fez surpreender, que é a arqueologia. A OpenAI ela colocou um modelo aberto para a região amazônica para você encontrar traços de povos originários ali. E aí a Sociedade Brasileira, se não me engano, de Geologia, escreveu uma carta dizendo que a arqueologia tem seus riscos, tem que ser feita da forma correta. E lembrou que a FUNAI tem regras sobre isso. Eu não tinha pensado sobre arqueologia em toda essa discussão de anos do PL. Mas agora que eu vi, eu não consigo desver. E eu acho que um pouco do que regular com incerteza é focar naquilo que a gente tem mais certeza. E tomar cuidado com as coisas que a gente tem dúvida, porque às vezes a dúvida ela pode ir contrassenso e contra o que a gente quer, contra o interesse público. Obrigado. Obrigada, Fábio, mais uma vez.